Filipenses 3,13 está escrito assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tenho a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? 17. Caro irmão, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão do comportamento que temos vivido. Amém? Senhor, tua palavra foi lida. Capacidade humana é incapaz de falar com tantas pessoas ao mesmo tempo, sendo que o discurso não está nem escrito. Mas eu te peço mais uma vez que me use apenas como instrumento na tua palavra, para que o que eu for ministrar sirva na minha vida primeiro, depois na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que me assistem no Pensando Bem, na vida das pessoas que estiverem me assistindo no YouTube, daquelas que estão em casa nessa noite de sexta-feira assistindo esse culto ao vivo pela internet. Que essa palavra venha nos abençoar, venha nos trazer bênção, venha nos corrigir se for preciso, mas que tudo isso seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos alguns pensamentos que Satanás lança sobre as nossas vidas, de forma tal sempre a questionar o que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso é uma coisa muito complexa, que nós temos que analisar friamente. Eu deixei o versículo 12 para me ler agora, lá do mesmo capítulo, você não precisa abrir, só para complementação. E Paulo começa falando assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que todas as coisas que vêm contra as nossas vidas são coisas articuladas por Satanás para querer nos atrapalhar, para querer tirar a nossa firmeza da presença do Senhor Jesus Cristo. Esses dias atrás, eu dei o testemunho do Marcos, rapaz que estava vindo aqui na igreja. Nesse último mês estava internado lá no Hospital Santo Antônio, e ontem ele veio a falecer. E as coisas são muito complexas, né? Ele estava com problema de câncer, os tumores avançaram muito, foi feito tudo que foi possível, mas o Marcos é aquele moço que eu falei para vocês que ele sofria de um pânico desde criança, que ele tinha pavor de morte. Ele acordou a vida inteira muito assustado, era uma desgraça na vida dele, Partiu ontem com 59 anos, sofreu disso até algum tempo atrás. Quando ele encontrou Jesus Cristo, ele veio aqui, muitos de vocês não viram, porque ele não tinha mais condições de sentar, ele tinha muita dor na coluna. Ele assistia os cultos lá na sala de vidro, trazia um colchão, deitava lá e ficava ouvindo a palavra de lá. Mas ele entendeu tão profundamente a palavra, que a cura começou pela alma. E esses dias atrás, há 2 semanas, naquela mesma semana que eu dei o testemunho, que eu tinha ido visitar ele pediu: pastor, fale por mim lá, que eu quero que as pessoas saibam disso. O Senhor o libertou daquele pânico, e ele falava assim: cara, agora eu estou de boa, pastor. O dia que Deus quiser me levar, não tenho mais medo, eu sei para onde eu vou, estou com Jesus Cristo. Acalmou toda a família, acalmou os filhos, acalmou a esposa, os parentes. E ontem ele partiu. E quando ele partiu, hoje nós fomos lá fazer o ofício fúnebre. E é uma coisa muito interessante, né? Porque nós, seres humanos, nós estamos... Quando nós não prestamos atenção no poder da palavra, a gente começa a se embaraçar com as coisas que Satanás entendeu o jeito de nos atrapalhar. O que eu vou te falar hoje é uma coisa muito profunda. Quero que você analise bem o que eu estou te dizendo, porque você vai entender mais uma das engrenagens do mundo espiritual. Quando nós acreditamos naquilo que nós enxergamos, nós bloqueamos a nossa mente de entender o poder de Deus. E quando o médico olhou para a família e falou assim: o caso dele é muito grave, e certamente ele não sai dessa, nem Deus pode curar ele.
é que o médico falou a respeito daquilo que ele domina. E realmente na carne a situação dele era muito grave. Mas o segredo na vida do Marcos foi a vida espiritual. E quando ele entendeu o espiritual da coisa, ele sempre foi um cara assim, muito fanfarrão, né? Falava de igreja para ele tirava todo mundo, e na boa. Mas quando ele precisou, que ele entendeu, o evangelho entrou na mente dele de tal forma que transformou. Ontem ainda fui lá, orei por ele, logo depois ele veio a falecer, estava todo mundo junto, hoje fomos lá e pude dar esse testemunho, hoje lá no ato fúnebre dele, muita gente, que eu creio que não era evangélico, ficaram impactados com o testemunho daquele cara que não teve mais medo da morte, falou assim, estou preparado para ir. Aliás, ele tem um primo de segundo grau que é da Agi, que é pastor também, amigo nosso. Aí esses dias ele foi lá visitar, ele falou assim, Betinho, agora nós é tudo da mesma turma. Então quer dizer, entendeu a coisa. E Satanás está querendo que nós não entendamos as coisas. Por isso, você percebeu, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica impactado pela notícia. Porque Satanás não está querendo que você continue conquistando aquilo que você tem. Ele não quer que você tenha uma atitude de vencedor. Ele quer que você fique preocupado com aquilo que está acontecendo agora. E presta bem atenção que isso é um detalhe importante na tua vida. Quando você se preocupa com o momento, você não produz nada para melhorar o teu futuro. Aí você fala assim, ferrou, a notícia é ruim, o que vai acontecer? Aí você já começa a produzir coisas ruins. Nossa, mas eu conheci fulano que morreu por causa disso. Irmãos, entenda, a morte é natural para todo mundo, nós vamos morrer. Morre criança, morre gente com 100 anos, morre gente da minha idade, morre, isso é normal na nossa vida. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. É com aquilo que vai vir pós-morte. É para que nós temos uma vida eterna para recebermos. E Satanás não quer que você tenha vida eterna, porque ele já não tem. Ele não tem e nos induz a não ter. Porque quando nós entendemos que não alcançamos uma cura, por exemplo, o teu diagnóstico é câncer. Ai meu Deus, vou ficar... Tem gente que morre em 15 dias. Irmãos, entenda. O corpo vai voltar para o pó. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Começa a se preocupar com a tua alma. Começa a preocupar em um dia estar aonde Jesus ensinou. Porque Jesus de Nazaré conversou muito francamente sobre isso. E ele deu lá um testemunho lá de uma parábola que tinha um cara que era muito rico e um cara que era muito pobre. E o cara rico estava se deliciando com todas as coisas da terra. E o cara pobre vivia sempre lá na tanguinha, meio precisando de ajuda. Um dia eles morreram. E Jesus falou que aquele que era pobre aqui na terra, e Jesus não tem nada contra que você tenha bens. Mas aí ele traz um outro ensinamento depois, que ele fala assim, aonde está teu coração? Aonde tiver o teu coração está o teu tesouro. E muitas vezes nós estamos colocando o nosso coração nas coisas daqui. Uns anos atrás a Miriam passou pela mesma situação. Fez um exame de mamografia, estava com nódulo, vai fazer. A pessoa olhou para ela e falou assim, olha, isso aí é câncer. Falei, Miriam, ele falou, tudo bem, é um diagnóstico. Mas o exame está pronto não? Falei, então vamos descansar, Miriam. Vamos descansar que Deus vai trazer a resposta para nós. Quando veio o resultado, olha, não era nada. Você percebeu que se você acredita, irmãos, e por favor, não estou falando para você não acreditar. Hoje nós estamos em um nível muito elevado da medicina, temos muitos exames. Eles podem falar o que eles estão vendo. O que você precisa pôr em prática é aquilo que as pessoas não vê, mas que você acredita. Amém? Você entendeu essa parte? Você chega lá, a pessoa fez um exame de imagem, né? Pode ser um ultrassom, pode ser uma tomografia, essa imagem. Nossa, isso é grave. Não duvide disso. Não, doutor, Então vamos mandar para o exame. Quando você voltar, você fala assim, Senhor, está na tua mão. Se isso for uma doença grave, o Senhor pode me curar agora. Se não curar agora, o tratamento que o médico mandar passar, eu vou passar. Mas vai ser para a honra e glória do teu nome. O Senhor vai abençoar o médico, vai abençoar a equipe médica, dá inteligência para ele. Se eu tiver que tomar quimioterapia, que ele prepara o negócio lá, dá uma luz na cabeça daquele cara, e eu vou ser abençoado, porque eu entrei em pé, vou sair em pé. Quando Paulo fala, não penso que eu já tenha conquistado tudo. Ele fala assim, eu sei que eu não estou na perfeição. Mas eu entendo uma coisa, a seguinte atitude, eu esqueço das coisas que para trás ficou e avanço para as coisas que estão adiante de mim. O avançar que Satanás não quer que nós avancemos.
Porque no momento que você recebe um impacto ruim e você para, Deus não pode te arrastar, entenda isso. Existe evangelho de homens aí que pregam uns absurdos, que também tem gente que acredita, né? Vai fazer o quê? Mas é o seguinte, quando você receber uma notícia ruim, para. É normal a gente ficar baqueado. Se um dia você ficar triste, se assenta. Tiver que chorar, você chora. Irmão, nós somos seres humanos. Mas aprenda uma coisa, não murmure e não reclame. Ouça as coisas e fala assim: Senhor, amanhã, se Deus quiser, meu dia vai ser melhor. Porque o Senhor morreu, mataram o Senhor, mas o Deus te ressuscitou. E esse poder da ressurreição, da transformação, está sobre a minha vida. E aí você vai provar o sobrenatural de Deus. Porque você percebeu o caminho que nós estamos tomando? As coisas do jeito que estão acontecendo? O pastor Henrique é um cara normal, ele tem diabetes 1. O diabetes 1 é quem tem diabetes desde criança. Tem. Foi lá, deu um diagnóstico, tudo mal, tudo mal, tudo mal. Ele teve o flash que entendeu que era espiritual. Se for espiritual vai sair. Orou, saiu. A pastora orou por ele, ora mais, viu, pastora? Ora para ele ficar mais bonitinho, para emagrecer. Deus vai te usar bastante, entendeu? E foi embora. Agora você já pensou quantas setas malignas que Satanás lança contra a gente durante o dia? De repente ele lá está trabalhando, você é uma pessoa esforçada. Aí Satanás põe na tua cabeça que ninguém está vendo o teu serviço, que estão te humilhando, que estão te maltratando, que querem te derrubar. Aí quando você fica com medo dessas coisas, você abriu uma janela para Satanás vir e realmente meter o pé em você e te derrubar. Mas eu quero que você tenha uma coisa nessa noite. Quando as pessoas vierem para te derrubar, você lembre que uma vez eles também derrubaram Jesus de Nazaré. Mas não durou 3 dias o tombo, no terceiro ele levantou e hoje está à direita de Deus abençoando a tua vida. E esse poder da ressurreição é que eu quero que você acredite nesta noite. Pode ser assim? Fica de pé então que eu quero orar pela tua vida. E Paulo ensina uma coisa muito importante. Por isso, nós que já alcançamos a maturidade espiritual. Se você pensava assim, pare de pensar que ele ensina, devemos pensar, não devemos pensar dessa maneira. Porém, melhore a tua vida. Daqui para frente, quando pessoas te der notícia ruim, está dentro do contexto. Às vezes as pessoas falam porque elas conhecem o que está falando, mas eu quero que você entenda, quando você colocar a tua fé em ação, mesmo que a notícia seja ruim, Deus vai te abençoar. Amém? Agora existe um problema que Deus não pode fazer por você. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, não precisa abrir, depois você lê ela na tua casa. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os que são visíveis são temporais, ao passo que aqueles que não se veem são eternos. Então eu quero que você entenda, quando você receber um diagnóstico, o médico não quis te maltratar, não quis ser grosso com você, nada, ele viu, tem uma imagem lá, ele leu, ele estudou para aquilo, olha, o problema é esse. Não se abata com os problemas dessa terra. Lembre-se que você tem um Deus eterno que quer te abençoar. Que todos nós podemos ficar doentes, todos nós vamos morrer, todo mundo passa por tudo que é problema, é natural. A diferença é que você tem um Deus que quando você precisar, porque você entregou a sua vida para Ele, Ele vai suprir a tua necessidade. É aquilo que às vezes as pessoas não podem fazer, Deus pode fazer por você. Você crê assim? Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Ainda que você esteja nessa situação, está difícil, muito pesado, né? O clima no nosso país não está bom. Não acredita em nada disso, viu? Fica de boa. Ontem, se você assistiu o horário político lá, você viu que agora um fala mal do outro, né? Todo mundo querendo agora ser bonzinho. O único bom que tem é Deus. Se você entender esse canal, Deus vai trazer coisas boas na tua vida. Por isso, não desanima, viu? Não desanime. Mesmo que o momento esteja difícil, lá em Filipenses mesmo, tem uma outra palavra legal pra caramba. Nós vemos 3,13, né? Eu vou ler no 4 agora.
Olha como que Paulo tinha uma cara, o cara foi muito privilegiado. Filipenses 4:10 ele fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Eles plantavam na vida de Paulo, eles cuidavam do Paulo, sobre o qual na verdade estáis atentos, mas vos falta a ocasião apropriada. Não vos declarei isso por estar necessitado, presta atenção nisso, porque aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circunstância. Olha a palavra, portanto aprendi a viver satisfeito debaixo de qualquer circunstância. O 12 fala assim, 4:12 de Filipenses: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí o 13 ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu como é que é a nossa vida aqui na terra? Aliás, Jesus falou: no mundo tereis aflições, fica firme que eu venci. Isso foi Jesus de Nazaré, eu venci. Ele venceu mesmo. Mataram ele, terceiro dia o pai falou assim: volta que agora você não é mais Jesus de Nazaré, agora você é Jesus o Cristo, que vai trazer a minha igreja de volta para minhas mãos. E esta bênção está sobre as nossas vidas. Então nesses dias tristes, não se abata. Tenha respeito com todas as pessoas, seja uma pessoa ponderada, moderada. Paulo ensina uma coisa para Timóteo muito forte. Ele fala assim: Timóteo, seja um cara moderado, aprenda a ouvir. Foi no médico, respeita a opinião. Ninguém tem peito de aço, ninguém sabe mais do que ninguém. Se te mandou fazer, faça. Seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa coerente. Por quê? Agora isso que eu quero que você grave na tua cabeça. Portanto, aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Quando chegar uma notícia ruim, ficou desempregado, fica de boa. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Porque você empregado ou desempregado, o poder de Deus será sobre a tua vida. Porque você sabe o que diz o Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Aí você vai ficar sozinho, é isso que diz lá? Não. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Como que fala? Não temerei mal algum. Então o vale da sombra da morte pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser uma instabilidade no casamento, pode ser uma instabilidade profissional. Tudo isso é vale da sombra da morte. E Satanás quer que você acredite no vale da sombra da morte. Ele quer que você fique impactado com o problema, porque é isso que as pessoas não conseguem entender. Isso te impactou? Nossa, aí você começa a falar: ferrou, pronto. Quando você fala assim, você começa a não produzir coisas boas para o teu futuro. Tudo que você planta, você colhe. Quando você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Entendeu? Quando vier uma notícia ruim, ouça, assimila. Nós temos direito de chorar, reclamar no dia. Você fica, meu Deus, entende tudo isso, teu estado crítico, você rasgou, falou, passou aquele emocional teu. Aí põe teu pé no chão e fala assim: Senhor, estou arrependido, falei o que eu não precisava, mas eu creio no nome de Jesus. Aí você entrega a tua vida na mão do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Pode ser assim com você? Então feche os teus olhos, vamos orar.